Como Pedro Damião vai se deleitar em apontar, as penitências atribuídas dificilmente são indicações consistentes da gravidade do pecado cometido. De modo mais geral, os penitenciais foram escritos para uso em um sistema abrangente de práticas espirituais monásticas e não monásticas. Eles tinham relações importantes com a liturgia e precisam ser lidos tendo em vista as funções rituais, tanto quanto as jurídicas ou descritivas. Portanto, o autor aqui vai mencionar os penitenciais aqui não como registros sociais, né? Ele não está falando da população em geral, ou mesmo como peças de teologia coerente, mas como amostra de discurso teológico sobre atos entre pessoas do mesmo sexo. O seu discurso é pertinente porque mostra que no século VII ou VIII, Sodoma e seus habitantes estavam sendo mencionados como uma forma de designar um tipo específico de relação sexual. Algumas seções das penitenciais se referem simplesmente aos sodomitas, como uma classe que merece uma certa punição. Outras falam mais precisamente da fornicação à maneira sodomítica. Veja que aqui é um advérbio, tá? É um adjetivo, né? É uma locução adverbial aditiva, onde o contexto imediato sugere um contraste com a fornicação simples. No entanto, outras passagens falam de forma mais enigmática. Então, não é um padrão. Esses livros penitenciais que vão descrever o pecado e as penitências que devem ser feitas para pagar esses pecados não são padronizados, não seguem uma lógica coerente. Há algumas linhas em que são feitas descrições desse pecado, mas elas não são particularmente úteis. O chamado penitencial de Columbano descreve a fornicação de acordo com o costume ou estilo sodomítico, como o pecado de ter relações sexuais femininas com um homem. Isso parece ser uma alusão ao latim de Levítico 18, 21, que também é uma mudança no texto. Outras passagens falam francamente de fornicação na ou entre as pernas, mas as passagens em que essas descrições francas são equiparadas à maneira sodomítica de fornicação não são fáceis de encontrar. Então, não tem exatamente uma descrição evidente do que é essa maneira sodomítica. Mesmo nas penitenciais, que se destacam por sua franqueza ao falar sobre sexual, né, sobre a questão sexual, as referências a Sodoma ou aos sodomitas são usados tanto para esconder como para revelar. Revelam àqueles que já sabem a referência geográfica bíblica. Caso contrário, ocultam. Então, ocultam exatamente a que estão se referindo. Aqui abrange esse termo. E há um ponto mais importante sobre o discurso das penitenciais. As prescrições contra as relações sexuais sodomíticas não são o mesmo que a construção da categoria sodomia, para a qual o aparecimento do substantivo abstrato serve como um índice importante. Então, a gente vai ver distinção entre as relações sexuais sodomíticas e o que vai ser posteriormente a criação da categoria sodomia.